noite e paz do Senhor. Que haja luz. E a luz da ciência. Todo mundo bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se esqueçam, preciso da oração de todos. Sem oração a gente não vai a lugar nenhum. Marcos capítulo 5, versículo de número 25. A fé que rompe barreiras. Qual é a fé que você tem tido? Essa fé rompe barreiras ou não rompe barreiras? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Glórias a Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a tua voz. Que eu me diminua, que eu me esconda atrás da tua cruz, para que somente o teu nome seja glorificado nessa noite, Pai. Mas te pedimos como igreja, Pai, fala conosco de uma maneira particular e especial. Que nós tenhamos convicção e que saiamos daqui convictos de que ouvimos a tua voz. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Podem se sentar, meus amados. A história da mulher do fluxo de sangue, ela é mais do que uma narrativa, do que somente uma história de cura. Ela é um relato profundo do sofrimento de alguém e da esperança de alguém. A hemorragia que essa mulher enfrentava há 12 anos é algo para nos fazer refletir, porque especialmente as mulheres que passam por seus ciclos menstruais sabem o quão difícil isso é. Existem pessoas que ficam 2, 3, 7 dias nesse período. E eu vejo minha esposa, quanta cólica tem, quanta indisposição, vontade de ficar só deitada, quieta. E imagina isso durante 12 anos. 12 anos assolando uma pessoa em uma cultura diferente da nossa. Porque na cultura judaica, principalmente naquela época, a pessoa, a mulher que estava nesse período, ela se tornava impura. E ela não podia, se ela tocasse nesse culto e eu viesse e tocasse, ela tinha me contaminado. E ela seria apedrejada por ter me contaminado. Então, esse problema nessa mulher não era só físico.
ele também causava um tremendo estrago na vida emocional dela, na vida social, na vida espiritual dela. Uma hemorragia tão prolongada causa um monte de sintomas que debilitam qualquer pessoa. O ser humano, ele tem basicamente 5 litros de sangue em seu corpo. Imagina o esforço desse corpo para repor todo esse sangue todos os dias durante 12 anos. Imagina a fadiga que essa mulher sentia. Imagina a anemia que tinha tomado conta do seu corpo. Imagina as dores abdominais que ela deveria ter. Imagina a constante exaustão que ela não deveria sentir. Imagina a humilhação que ela não passava. Imagina a tristeza que ela não sentia de não poder mais abraçar seus filhos, de não poder mais abraçar seu marido. A Bíblia não relata, mas se essa mulher era casada, ela perdeu. Se ela era viúva, ela era uma mulher de posses, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com médicos. Então a única coisa que a mantinha, que era a finança que ela tinha, já não existia mais. Você consegue visualizar a vida dessa mulher? E em comparação à vida dessa mulher, você colocar a sua vida do lado dela. Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, tanto dos sofrimentos, das coisas que a gente passa, mas a gente não faz uma reflexão sobre a vida de outros. E a gente sempre tem que fazer esse comparativo. Sabe, eu vejo algumas pessoas às vezes reclamando da comida que tem, mas tem arroz, feijão e ovo. Quantas pessoas não têm? Eu vejo pessoas reclamando do seu emprego, reclamando do seu patrão. Mas e quantas pessoas não têm patrão? Quantas pessoas não têm um emprego? Eu vejo pessoas reclamando de suas finanças, do seu dinheiro que é pouco, escasso e não rende. Mas e quantas pessoas não têm nenhum dinheiro, nenhuma renda? Eu vejo pessoas reclamando do cônjuge. A mulher reclama do marido, o marido reclama da esposa. E quantas pessoas já não têm isso mais? Eu vejo pessoas reclamando dos filhos. Quantos já não têm mais os seus filhos? E eu vejo filhos reclamando dos pais. Mas quantos filhos já não têm mais pais? A gente só dá valor nas coisas quando perde, quando não tem. Quando temos saúde, ao invés de cuidar dela, nós esbanjamos. Quando não temos, nós queremos a saúde que nós esbanjamos lá atrás. Hoje, eu me lembro quando eu era novo, quão saudável eu era. Não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha taquicardia, não tinha problema na coluna, não puxava numa perna, mas vivia fazendo extravagância, sem pensar no futuro. Reclamava dos meus pais, reclamava de tudo. Se eu andava a pé, eu reclamava. Se eu andava de bicicleta, eu reclamava. Se eu andava de moto, eu reclamava. Se eu andava de carro, eu reclamava. Até que eu
comecei a fazer comparações sobre a vida que eu tenho e a vida que muitos levam. E eu descobri que eu sou muito abençoado por Deus. E você também é. Se você não é, falta algumas coisas que é só ajustar para que você comece a ser. Nós vamos visualizar nessa mulher do fluxo de sangue lições valiosas que nos ensinam a aplicar alguns princípios da nossa vida para obter aquilo que buscamos. Porque eu já expliquei aqui nas pregações, nas aulas que eu já dei, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem naquilo que se espera. Mas a fé em hebraico se chama emuná. E é uma fé diferente da que a gente conhece. Emuná é uma ação minha para aquilo que eu espero acontecer. Eu quero um emprego melhor, mas o que eu faço para ter esse emprego melhor? Eu quero que a minha família seja mais unida, mas o que eu faço para essa família ser unida? Eu quero que a minha esposa melhore, mas o que eu faço para minha esposa melhorar? Eu, como filho, quero que os meus pais melhorem, mas como eu faço para eles melhorarem? Eu tenho melhorado também? Ou não tenho melhorado? Porque às vezes o ser humano só quer, mas sem fazer nada. Nós queremos muito as coisas sem esforço, e sem esforço nós não obtemos nada. Nem a salvação sem esforço é possível ter. Porque não é só aceitar Jesus Cristo, mas é viver uma vida diária com Cristo. E viver uma vida diária com Cristo implica em algumas renúncias, algumas mudanças que eu tenho que ter na minha vida, para que isso seja de fato real. Porque o simples fato de frequentar uma igreja só me torna religioso, não me torna filho de Deus. Eu estou vindo para uma reunião religiosa. A fé verdadeira que nós devemos ter é a fé que nos move, é a fé que nos impulsiona a agir de uma maneira diferente. É uma fé que não nos deixa intimidar diante de nenhuma circunstância. É uma fé que nos faz confiar plenamente no poder de Deus para transformar a minha vida. Não é a vida do outro. Porque às vezes nós queremos tanto que o outro se transforma, mas Deus quer trabalhar primeiro na minha vida. Se eu não for um bom esposo para minha esposa, como ela pode ser uma boa esposa para mim? Se eu não for um bom filho para o meu pai, como o meu pai pode ser um bom pai para mim? Tem filho que cobra tanto carinho, tanta atenção, mas não dá atenção e carinho para os seus pais. Então, eu tenho que ser o agente modificador das coisas. Se eu quero, eu tenho que agir. Eu tenho que ir em busca de tudo isso. Eu separei aqui 3 lições para que a gente medite nela acerca desta mulher do fluxo de sangue. A primeira lição que ela nos traz é a determinação. Repete comigo: determinação. 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 Você é determinado ou determinada naquilo que você deseja? Porque se você não for determinado, de maneira nenhuma vai acontecer. Nós temos que ter determinação. Porque ela dizia assim: se eu apenas tocar suas vestes, eu sei que eu vou ser curado. Muitas vezes nós
enfrentamos desafios que parecem ser insuperáveis. Olhamos para o monte e não lembramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A determinação em buscar Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa. A gente não pode se deixar levar pelo desânimo ou pelas circunstâncias do momento para nos impedir de aproximar de Jesus. Quantos de nós enfrentamos desafios quando queremos orar? Quantos de nós enfrentamos desafios quando queremos ler a palavra? Quantos de nós enfrentamos desafios quando queremos ir à casa do Senhor para ouvir uma palavra? Principalmente aqueles que ainda não têm uma frequência de vida com o Senhor Jesus. Muitas coisas vão acontecer para nos impedir de chegar perto de Jesus Cristo, de nos aproximar de Jesus Cristo. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma não gosta disso. Porque se nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, nós vamos conhecer a verdade, nós vamos conhecer a vida, nós vamos conhecer o único caminho que pode nos conduzir à salvação. E de maneira nenhuma as coisas espirituais vão contribuir para que isso aconteça. Não vão. Todos os dias nós enfrentamos lutas espirituais que nos impedem de orar, nem que seja 5 minutos, nem que seja a hora que acordar e dizer assim: obrigado, meu Deus, é mais um dia que se inicia na minha vida, que o Senhor seja comigo, que o Senhor me abençoe durante esse dia. Levou 20 segundos para mim falar isso, e às vezes 20 segundos é tanta coisa que a gente fala assim: depois eu oro, depois eu falo, e isso passa o dia todo e nós não falamos. Na hora da alimentação é aquela agonia, porque é 1 hora de almoço em alguns lugares, e eu me sento e eu quero comer logo, mas eu não sou capaz de falar assim: Senhor, abençoa esse alimento, e eu te agradeço pelo pão de cada dia que me dá hoje. É determinação. Se eu determinar que eu vou fazer todos os dias, eu tenho que fazer e enfrentar os obstáculos que se puserem diante de mim, para mim eu me aproximar desse Deus. Porque eu falo tanto de Deus, eu quero tanto Deus, mas eu não me aproximo de Deus. E Deus está ansioso para que eu e vocês nos aproximemos dele de verdade, com determinação, sem deixar que a circunstância ou que as pessoas façam mal. Desde quando eu me converti, eu tenho um compromisso. Todos os dias que eu tenho compromisso com o culto na casa do Senhor, pode chegar a visita que for na minha casa, eu falo assim: ó, hoje eu tenho um compromisso, não vai dar para mim te dar atenção. Aqui eu quase não conheço ninguém, mas na minha terra, direto chegar gente, quase na hora de eu começar a me arrumar, todo culto eu falava assim: querido, amo a sua vida, mas infelizmente eu tenho um compromisso. Volta outro dia e a gente conversa. E na maioria das vezes era familiar, e familiar não entende isso. Aí eles empurram, fica de cara feia, mas não liga para cara feia. Se você tem um compromisso com Deus, se você determinou algo com Deus, faça. Não deixe que as circunstâncias te impeçam de se relacionar com esse Deus. As mães, os filhos têm um mãe. Você determinou que vai orar, um filho começa a te chamar, espera um pouquinho, agora eu vou falar com o pai.
Você quer ver ele parar de apunhar? Filho é igual testemunha de Jeová. Se chegar lá na tua porta e você falar assim, ó, eu ouço o que você quer dizer, mas deixa eu orar pela tua vida. Nunca mais ele passa na tua porta. Faz esse teste. O filho começar a te apunhar toda vez que você vai orar, fala assim, vem aqui, vamos ajoelhar comigo. Vamos orar ali. Eu duvido se ele vai te impedir mais alguma vez. Não vai, porque jovem tem preguiça de orar. Jovem tem preguiça de ler a Bíblia. É difícil um jovem que ora e lê a Bíblia. Mas não adianta. Não adianta falar, porque eles olham assim para a gente com os olhos esbugalhados e acham que a gente não sabe. A gente também já foi jovem. E é todo mundo igual. Todo mundo faz as mesmas coisas. Todo mundo comete os mesmos erros. Mas quando a gente está na juventude, a gente tem o hábito de falar assim, ele não vai descobrir. Mas descobre. Porque nós somos a mesma essência. Só causa a pessoa, a família, a casa. O segundo exemplo que essa mulher nos traz é o empenho de romper barreiras. O que tem te impedido de conquistar o que você tanto deseja? Porque ela mesmo fraca, desanimada, ela olhou para aquela multidão que comprimia Jesus Cristo. Quem já foi num show aqui e tentou andar no meio daquela multidão? É a coisa mais ruim que tem no mundo. Imagine você fraco, desanimado, anêmico, mas determinado em romper aquela barreira. Rompa as barreiras que tem te impedido de alcançar a graça que você quer. Quantas vezes as pessoas não chegou em você e falou assim, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu que Deus não é capaz de fazer o que você quer? Principalmente para as mulheres que não têm um esposo evangélico, convertido. Ele não tem a mesma fé que vocês. Ou o homem que não tem a esposa evangélica, ela não tem a mesma fé que nós. Eu não tenho que me basear no que as pessoas dizem, eu tenho que me basear naquilo que eu acredito, porque quem experimentou Jesus Cristo foi eu. Sou eu que sei o quão Deus é poderoso para me abençoar. Sou eu que sei, porque todas as vezes que eu precisei de Deus, Ele me arrancou do lugar que eu estava e me colocou num lugar melhor. Aleluia. Todas as vezes que eu estive angustiado, eu senti a presença de Deus me amparando. Mas nós temos que ter a determinação e o empenho de romper barreiras. Porque só determinar, eu vou. Mas a hora de fazer, não faz. Quantas vezes você falou que ia fazer e não fez? Quantas vezes você falou que ia chegar e não chegou? Quantas vezes você determinou, mas na hora que deu o primeiro passo, desanimou? São várias e várias vezes que isso acontece com a gente. Mas a gente tem que superar os desânimos, superar aquilo que nos impede de romper isso. Porque não há um obstáculo que fique de pé diante de você junto com Deus. Não há muralha que não caia para o chão quando você está com Deus. Se
você determinar, se você tiver ânimo de romper essa muralha, ela vai cair dela em nome de Jesus. Mas nós temos que querer, temos que determinar, temos que ter ânimo para poder fazer essas coisas. Porque senão, de maneira nenhuma, nós vamos conseguir. Você precisa cura, transformação. Do que você precisa? Deus é o mesmo Deus de ontem, é hoje, é eternamente o mesmo. Os milagres que Deus fazia ontem, Ele faz hoje. Os testemunhos que nós já ouvimos, Deus é capaz de fazer muito mais. Mas sempre eu amo o que a palavra de Deus diz, segundo o poder dele que opera em nós. O poder de Deus tem que estar operando em mim para que as coisas aconteçam. Porque senão fica só a graça de Deus, só o favor de Deus, sem o compromisso de eu querer ter esse Deus. E nós temos que querer esse Deus na nossa vida. Pastor, o senhor não sabe o jeito que é minha casa. Não sei. Mas eu sei o jeito que Deus é. E Ele é capaz de transformar qualquer lar, qualquer família, qualquer casamento. Eu já vi casamentos arruinados que Deus entrou e transformou de uma forma que nunca mais aquele casal foi o mesmo. Porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o esposo, e o esposo santo santifica a esposa. Significa que vai salvá-lo? Não. Mas eu aprendi uma coisa. Nesses anos vivendo com Dona Ana, eu sempre despertei alguma curiosidade nela. Sempre ela vinha com alguma pergunta. Por que eu não reclamo? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? E isso me dizia que eu estava no caminho certo. Porque você já pensou se ela falasse assim: nossa, como você é um cavalo? Porque como eu já falei aqui, quando está no namoro, os bichinhos são pequenininhos. Gatinho, coelhinho, né? Pombinho, pombinha. Depois que casa, o bicho cresce, aí vira cavalo, vaca, burro. O bicho fica muito grande. Mas já pensou se ela olhasse para mim e falasse assim: você é um cavalo? Ao invés de despertar outras curiosidades, né? Já pensou se eu estivesse aqui falando um monte de coisa e ela me olhando ali, e eu vendo no olhar dela que ela está desaprovando tudo que eu falo, porque tudo que eu falo aqui é mentira. É assim no nosso casamento. O que eu tenho despertado no meu cônjuge para que ele se interesse pela vida cristã? Um exemplo: a mulher, tudo que tem que fazer na igreja, ou o homem, ele faz. Tudo que o pastor pede: ô pastor, pode deixar comigo. Quando chega em casa, a mulher pede para trocar uma lâmpada, ele não é capaz. Quando chega em casa, o marido pede para fazer alguma coisa, ela não é capaz. Mas se o marido vai se interessar por um Jesus Cristo, ou essa mulher vai se interessar por Jesus Cristo, que afastou a pessoa do lar, afastou a pessoa de fazer suas funções. O cônjuge só vai ter raiva da igreja, raiva do pastor e raiva de Jesus Cristo, porque ele não conhece a verdade que eu conheço, que vocês conhecem. E isso é uma barreira que tem impedido os casais de se relacionarem melhor. E eu tenho que ter coragem para romper essa barreira.
difícil, é lógico que é difícil. Não é fácil abaixar a cabeça e ficar quieto. Mas o homem de Deus, quando a Bíblia fala homem, ela fala do ser humano em geral. O homem de Deus tem que ser tardio no falar. Freie a língua. Recebeu um coice, não dê outro. Porque senão, nunca nós vamos romper isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que o que dois concordam aqui na terra é concordado no céu, é ligado no céu. Se eu e o pastor nos unir aqui, concordando em algo, a Bíblia diz que automaticamente é ligado no céu. Duas pessoas estranhas. Imagina se um casal se unir com o mesmo propósito. Como isso não vai acontecer no céu? Como Deus não vai abençoar isso? Que dia você chamou o seu cônjuge para orar com você? Pastor, mas ele não é crente ou ela não é crente. Não interessa. Ele não ora, ora você por ele. Que dia que você chegou nos seus filhos e falou assim: eu quero fazer uma oração por você? Porque muito vale a oração de um pai e de uma mãe. Eu disse esses dias para o meu pai: eu preciso muito da bênção dele. Porque eu sei que se ele me abençoar, isso no mundo espiritual é algo tremendo. Eu não preciso só de finanças, de que ele me ajude financeiramente, não. Só dele falar assim: Deus abençoe meu filho, já causa um estrago muito grande no mal que está vindo sobre a minha vida. Então, que dia que nós, como os pais, chegamos em nossos filhos e falamos assim: eu quero fazer uma oração para você, por você. E não precisa ser aquela oração pentecostal, não. Sabe, eu me lembro quando eu era macumbeiro, eu ia nas benzedeiras e as benzedeiras ficavam chamando gato. Ora sim. Não precisa, porque às vezes a gente começa a orar do nosso jeito evangelical, né? E se empolga e isso assusta quem não é crente. Então vai lá, chama o gato. Abençoa o nome de Jesus. Porque Deus ouve o nosso pensamento. São estratégias. Chega no esposo, chega na esposa e fala assim: eu quero orar por você. Quantas vezes, quando Dona Ana estava naquele período de tentar suicídio, quantas vezes eu passei a noite acordado orando por ela, sem ela ver. Dormia, eu ia lá, punha a mão na cabeça dela e orava, repreendendo todo o mal, repreendendo tudo aquilo que impedia ela de encontrar-se com Deus. Isso são barreiras que vão sendo rompidas. O terceiro exemplo que essa mulher nos traz é a coragem dela. Determinação, empenho e coragem para viver pela fé. Você tem fé de que você pode ver sua família aqui nesse lugar? Você tem fé de que as coisas podem realmente melhorar? Mas você tem coragem o suficiente para contribuir para que isso aconteça? Porque, como eu disse, na cultura judaica, a mulher impura não podia tocar em ninguém, porque senão ela era apedrejada. Imagina a agonia dessa mulher, sofrendo há 12 anos, vendo uma multidão na sua frente, e ela pensar assim: se eu não conseguir chegar a Jesus Cristo, eu vou ser morta. Mas eu vou mesmo assim. Eu vou fazer. Eu vou ter
coragem de enfrentar a morte, se possível, mas eu não vou desistir da minha bênção. Enquanto ela não acontecer, mesmo que rastejando, eu vou tocar nas vestes desse homem, porque eu sei que ele é poderoso para trazer o bem para a minha vida. Nós, como cristãos, muitas vezes temos vergonha de nos expor como evangélicos. Em casa, geralmente, temos vergonha de fazer uma oração. Na igreja nós cantamos, participamos, mas em casa nós não temos coragem de orar na frente das pessoas. Verdade, Pai. Nós precisamos viver pela fé. Se Cristo vive em mim, o que me impede então de anunciar esse Jesus Cristo? Será que a vida que eu estou camuflando para que as pessoas não me critiquem? Ontem eu e Dona Ana fomos convidados para um churrasco com picanha. Aleluia. No começo eu era o Ricardo, mas no final eu já era o pastor Emerson. Por quê? Porque eu mantive a minha postura. O pessoal lá bebeu. Mas você já pensou se eu começasse também a entrar no ritmo deles? Ia continuar sendo o Ricardo sempre. Mas no final, a pessoa falou assim: obrigado, pastor Emerson. Obrigado. Tive uma oportunidade de falar algo para os noivos. Todo mundo elogiou o que eu falei. E eu fui luz aonde talvez as trevas estavam. Já perguntaram onde era a minha igreja? E é isso que a gente tem que despertar nas pessoas. Não é falar assim: não, eu não vou nessa festa porque lá só tem gente do mundo. Mas é na onde tem gente do mundo que eu tenho que estar. Porque eu sou a diferença. Eu não tenho que estar aqui no meio de crente, não. Eu já sou lavado, remido no sangue de Cordeiro. Hoje que dia que é, pastor? 18. Dia 21, agora faz 19 anos que eu me converti ao Senhor. É impossível que eu não esteja preparado para estar num ambiente desse. Quando é novo convertido, tudo bem, mas a pessoa já está aí caducando na fé e não quer se misturar com o próprio do mundo. Mas é no meio dos pecadores que a gente tem que estar. Pensa se Jesus Cristo ia sentar com o fariseu, com os saduceus. Pensa se ele ia. Você só vê Jesus Cristo no templo ensinando. Fora disso, ele está no meio dos pecadores, no meio dos beberrão, dos comelão. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para a minha vida e ver que há algo diferente. Que eu consigo. A noiva veio em mim e falou assim: você não sente vontade de beber, não? Eu falei: não, no começo eu até sentia, hoje não. Como? Um dia eu quero ser assim. Eu falei: é só determinar. Ser o que você é na igreja, no meio do povo, para que as pessoas vejam um Cristo maravilhoso, não um Cristo chato que você fica aborrecendo as pessoas, não um Cristo que deixa as pessoas surdas porque você fica gritando na orelha delas, não um Cristo que gosta de apontar o dedo porque você fica falando que todo mundo vai para o inferno e só você vai para o céu. Não, é um Cristo que ama o ser humano e que ele fala para todos: vem do jeito que você está e eu vou te transformar. Eu não esperei parar de fumar, beber, de me drogar para ir para Cristo. Eu fui em busca dele e ele tirou tudo isso de mim. Então em que você está buscando?
Faça a diferença. Determine, tenha ânimo, tenha coragem. Não ouça as pessoas que não têm a mesma fé que você. Porque muitos vão falar, você acha que essa mulher, alguém não falou para ela assim, você não vai conseguir não. Quanta humilhação ela não passou para poder chegar onde ela chegou. Aí nós não queremos ser humilhados. Não queremos que as pessoas nos desanimem. Elas vão nos desanimar. Eu me lembro quando eu parei de fumar, os meus colegas que fumavam, eles vinham e jogassem fumaça na minha cara, para ver se eu sentia vontade e voltava a fumar. Mas eu determinei que eu não iria retroceder. Eu fiquei 15 dias sem dormir por causa do cigarro, mas eu não retrocedi. Eu não voltei, eu rompi essa barreira. Qual barreira você tem que romper? A mulher do fluxo de sangue nos ensina lições valiosas, muito além dessas 3 que nós meditamos aqui: determinação, empenho, coragem, fé. Ela nos mostra que para experimentar o poder de Deus nós precisamos agir em primeiro lugar. O que eu tenho feito? Qual é a fé que me impulsiona a seguir? Qual barreira eu tenho que romper? Como eu vou me aproximar de Jesus todos os dias? Como eu vou confiar nesse Jesus todos os dias, sendo que as circunstâncias me fazem pensar de outro jeito? Que nós possamos aprender com o exemplo dela a não permitir que o desânimo nos impeça de nos relacionar com Deus, a não permitir que o medo ou as circunstâncias nos impeçam de tocar em Jesus, de se aproximar de Jesus, de experimentar Jesus Cristo. Que nós queiramos sim muitos milagres sobre a nossa vida. Aleluia. Mas que além dos milagres eu possa, em primeiro lugar, querer Jesus na minha vida. Porque se Jesus estiver na minha vida, todos os milagres vão se realizar. Se Jesus estiver na minha vida, todo mal cairá por terra. Se Jesus estiver na minha vida, nenhuma praga vai chegar na minha tenda. Se Jesus estiver na minha vida, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Se Jesus estiver na minha vida, todos os desejos do meu coração vão ser concedidos a mim. Se Jesus estiver na minha vida, o pão não vai faltar na minha mesa. Se Jesus for o meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque Deus supre todas as minhas necessidades. Se Jesus estiver na minha vida, ninguém vai poder impedir o agir de Deus na minha vida e através da minha vida, porque Deus é comigo por onde eu estiver, por onde eu andar. Deus vai se fazer presente. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe muito nessa noite. Você precisa de um milagre, que precisa do agir de Deus, mas que você que está com desânimo para conseguir esse milagre, você que não tem conseguido agir em favor desse milagre, vem aqui à frente. Eu vou te ungir e o pastor Antônio vai fazer uma oração pela sua vida. Em nome de Jesus.
Eu te prometo. Pai querido, nós temos, Pai querido, sabido que o Senhor, Pai querido, é o Deus da providência. É o único recurso, Pai amado, que nós temos, Pai querido. E não há outro Deus, Pai querido, maior que Ti, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai querido, naquilo que foi falado aqui hoje, Senhor, através da vida do Teu servo, Pastor Ricardo. Porque uma palavra, quando ela vem, Pai querido, enviada dos altos céus. E durante essa semana, Pai querido, na terça foi feita uma pregação e foi feita a menção, Pai, da mulher no fluxo de sangue. Na quinta-feira, a tua serva que veio aqui trazer uma palavra, meu Pai trouxe esta mesma palavra, meu Pai. Senhor da glória, o Senhor quer fazer algo diferente na vida do povo cristão. Mas é preciso, Pai querido, que nós tomamos, Pai, a atitude, ficamos numa posição. E eu creio, Pai, que neste momento a tua unção está sobre, meu Pai, as mãos do teu servo, Pai, e que cada um possa receber, meu Pai, a cura, a libertação, Senhor da glória, nesta noite, o milagre, Pai. Aqueles, Pai, que ainda, meu Pai, está cocheando muitas das vezes, meu Pai, aquele ponto de interrogação, que o Senhor venha ajudar, Pai, na fé, nos ajudar na fé, Senhor da glória. Meu Pai, eu creio que nós estamos saindo aqui de posse, de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, o Senhor tem feito, Pai querido, muitas coisas na vida da tua filha. Mas, meu Deus, eu profetizo, Pai, nesta noite, Senhor. Meu Pai, que o Senhor está, meu Pai, abrindo, Pai, mais e mais a visão da tua filha, Pai. E o seu nome vai ser glorificado. Meu Deus, eu sei, Pai, que tudo tem sido feito através da vida da tua filha, Pai, é milagre seu, através do esposo dela, Pai, do corpo físico dele, Senhor, é milagre seu, Senhor, e nada nos tira, meu Pai, essa certeza, Pai. E eu creio que nesta noite o Senhor está, meu Pai, com o seu bisturi espiritual, Pai querido, sobre os olhos dela, Pai, sobre o corpo dela. Meu Deus, eu creio, Pai, na cura, na vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Jesus. Amém? Irmã Levânia vai dar um recado aí? É forte. Algum acho que tem um recado para dar? Irmãos, enquanto gostaria que as irmãs coloquem uma caixinha aí no quadro, no marrom aí. Tem uma cestinha ali. Coloque esses